Saudações a todos, bem-vindo a esse canal. Vamos ver ditadura, Ministério da Verdade e Polícia do Pensamento. Conforme está aí na capa, essas figuras, essas cabeças privilegiadas aí que escravizam, que mandam, que fazem acontecer no Brasil. Pessoal, a população hoje em dia tem medo de usar a internet por causa das perseguições, das represálias, dos banimentos, e fica impossível pensar se a gente não pode falar. A gente tem que se comunicar. A tirania e a opressão já são um perigo real no Brasil. As coisas já existem. Vamos ver que a camarilha lulista, camarilha é aquele monte de gente que fica na volta puxando o saco e aconselhando o presidente, a companheirada. Então eles ficaram satisfeitos essa semana com um comunicado feito pelo Telegram sobre a PL da censura, que foi enviado aos usuários ontem. Aliás, o texto era redigido pelo STF e eles simplesmente repetiram o que mandaram repetir. E ficou pior a emenda que o soneto. Foi muito bem explicado, foi objetivo no âmago da questão. O problema é o seguinte: esse tal Paulo Pimenta, que é o responsável pelo Ministério da Verdade, que integra o desgoverno petista, ele ocupa o cargo de ministro das Comunicações. E vejam o livro que eu vou deixar para vocês, A Distopia de 1984, de George Orwell. Então, esse Paulo Pimenta, ele ameaçou que serão adotadas medidas legais, entre aspas, né, contra a plataforma, que é do Telegram. O objetivo dessa gente precária é expulsar essas big techs do país. Eles querem acabar com as redes sociais e amedrontar, apavorar a população que usa a internet, todo mundo, ou para trabalho, ou para lazer, ou até para estudo. E querem que o país volte a ter aquela imprensa única, né? A imprensa tradicional, que é paga com o nosso dinheiro, pelo contribuinte, rios de dinheiro, a peso de ouro, e dos jornais escritos, esses Estadão da vida, aí, a Folha de São Paulo, transmitidos pela televisão, as notícias, onde eles controlam tudo, controlam os conteúdos, têm o domínio sobre a matéria divulgada e têm o domínio de quem divulga. Compra os jornalistas que são sustentados pelo governo, pelo seu dinheiro e pelo meu dinheiro. Então, o controle da narrativa do desgoverno que criou esse Ministério da Verdade, que tem como objetivo controlar a narrativa e garantir que a verdade seja o que eles querem que seja. Aquilo que eles dizem que é verdade. E a manipulação e o controle da verdade são coisas perigosas, pois pode levar à sociedade em que as pessoas não sabem mais o que é verdadeiro, o que é falso, o que é narrativo, o que é fake news. Daí a razão de um mentiroso, contumaz, um ladrão, ser acreditado por tantos idiotas, por tantas pessoas que estão na bolha. Isso leva o desrespeito aos fatos pelo conhecimento verdadeiro e aumenta a desconfiança, o ceticismo em relação às informações que são passadas ao público. Nunca se sabe se aquilo ali é verdade ou é mentira. Então todo mundo fica alienado. E essa manipulação da verdade é usada para silenciar aqueles que se opõem às narrativas do governo, silenciar os adversários, silenciar a direita. A liberdade de expressão, ela não é possível alguém pensar e sem poder falar, né? Uma coisa está ligada à outra. Então, sem a liberdade de expressão, as faculdades criativas secam, né? Termina a criatividade, termina o pensamento. E na distopia do George Orwell, que é o livro que eu vou deixar aqui, o filme, de 1984, né? 1984, a ditadura tem um absoluto controle social sobre as pessoas, sobre as pessoas que falam, ou a imprensa, inclusive, a liberdade de expressão. Não existe liberdade de expressão nessas distopias, nessas ditaduras. E no Brasil, eles estão se esforçando para fazer a mesma coisa com a população, já estão em estado muito adiantado, já estão prendendo, soltando. Hoje soltaram o ex-ministro Anderson Torres, só que, claro, ele ficou lá 3 meses, 4 meses, mas não provaram nada contra ele, não tem crime nenhum, não fez nada, não se omitiu. E como é que vai ficar esses 4 meses que ele ficou lá na prisão? Quem é que vai reparar esse dano moral e esse dano físico causado a ele? Ninguém. É a República das Bananas e fica por isso mesmo. Nesses últimos 4 ou 5 anos, eu não vi ninguém da esquerda ser preso, por mais absurdos os crimes que eles tenham cometido.
Então significa que existe uma perseguição. Só não vê quem não quer ou quem está na bolha. Então, devemos agradecer a milhões de pessoas que estão na bolha, estão alienados, que votaram em um ladrão, corrupto, mentiroso, condenado pela justiça e descondenado por juízes que ele mesmo indicou, para que ele pudesse liderar uma campanha eleitoral sem nenhuma isonomia, só tinha o lado dele. E tivemos um candidato a presidente da República que não podia nem sair às ruas, nem embarcar num avião de carreira, num voo qualquer, sem ser vaiado pela maioria da população que estava na rua. E significa que ele não tinha a totalidade daqueles votos que ele imagina que tivesse tido. Bom, tudo bem. Então, alienação do povo. O George Orwell, nessa obra, 1984, ele descreve uma distopia de uma ditadura onde os meios de comunicação são controlados e manipulados para garantir a alienação da população em relação a um governo totalitário. Então, o Partido Único, liderado pelo Grande Irmão, no livro, né, vigia a rotina das relações interpessoais o tempo todo. O principal instrumento que eles usam, está no livro e no filme, são as teletelas, tipo umas televisãozinhas que existem em todas as casas, que são embutidas na parede e é uma câmera que fica 24 horas gravando. Também há microfones escondidos em tudo que é lugar, nas ruas, nos móveis das casas, e pequenos drones, né? Na época não existia drone, mas ele dá outro nome, pequenos aviões, pequenos helicópteros que filmavam dentro das casas. E aqueles que desobedecessem ao partido, ou que não seriam então presos e entregues à polícia do pensamento, que era um departamento que fiscalizava o comportamento e punia as pessoas que pensavam de forma diferente ou contrárias às ideologias do Grande Irmão. Então o discurso único que a gente vê, o Partido Único, como nós temos agora aqui, são vários partidos de esquerda, mas é um bloco único, eles são simplesmente unidos. E, como dizia o Oswaldo Peralva, que os partidos de esquerda eles se unem, são todos comunistas, mas aí tem aquela sopa de letrinha, um é PSB, PSDB, PDT, PT, são vários partidos, mas a ideologia é a mesma. Então eles não buscam o amor ao poder, ele não está interessado no bem-estar alheio, ele apenas quer o poder. Diferente de todas as oligarquias do passado, que se assemelhavam muito, até pela hipocrisia, os nazistas, por exemplo, os comunistas, os russos, eles se assemelhavam nos métodos, mas eles nunca reconheceram os próprios motivos deles estarem no poder. Eles fingiam ou acreditavam ter tomado o poder por acaso, e que ficariam ali por um tempo limitado, e que bastava dobrar a esquina para entrar num paraíso, onde todos seriam livres e haveria igualdade, e não haveria fome, nem miséria, nem violência. Mas ninguém toma o poder com a intenção de largar o poder. Toma o poder e eles querem ficar para sempre. O poder não é um meio, e sim um fim em si. E não se estabelece uma ditadura para fazer uma revolução, mas eles fazem uma revolução, como essa revolução que eles fizeram, gramsciana, assim, aparelhando o Estado, para estabelecer uma ditadura posterior. O objetivo da perseguição é perseguir as pessoas, né? O objetivo da tortura é torturar mesmo as pessoas. O objetivo de perseguir, prender é prender. O objetivo do poder é o poder. Esse é o objetivo deles. Então, meus amigos, trago algumas frases muito interessantes do George Orwell aqui, ó, que ele diz assim, ó, é quase impossível pensar sem falar. Tire a liberdade de expressão e as faculdades criativas secam. Outra frase dele, quem domina o passado, domina o futuro, e quem domina o presente, domina o passado. Outra frase do livro, todos acreditam nas atrocidades do inimigo, mas não acreditam nas atrocidades do seu lado. É o caso, todo mundo culpa a direita, o Bolsonaro, mas os crimes que a esquerda faz, ninguém vê, ninguém acredita. Outra frase dele, lembre-se que a desonestidade e a covardia sempre devem ser pagas. Então, essas pessoas que perseguem, prendem, fazem horrores, eles são muito bem pagos para fazer isso, para torturar, para perseguir as pessoas. Outra frase, se a liberdade significa alguma coisa, significa o direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir. É o que a imprensa da direita tenta fazer, dizer a verdade que a esquerda jamais quer ouvir. Outra frase do George Orwell, como não era possível abolir a família, na época lá eles pegaram as crianças
e jogaram elas contra os pais. Doutrinavam as crianças nas escolas para denunciar os pais por qualquer coisa que elas fizessem. Então, meus amigos, tudo isso que eu falei aqui está no Guarazinho, A Democracia do Lobo, jornalzinho que está circulando já na internet. Deixo ali as informações todas. É um panfleto que é um grito de alerta sobre assuntos de geopolítica, do mundo, do Brasil, anticomunismo, soberania nacional, democracia, educação, justiça, segurança pública e muito mais. A ditadura luta sozinha, né, contra nós. O monstro do lulopetismo, aliado ao bloco sino-soviético, ao bolivarianismo, ao Foro de São Paulo, às mídias e às oligarquias. E nós não podemos contar com ninguém. As Forças Armadas foram cooptadas, os generais estão aí, está aí um general prestando continência para o Lula. E é isso aí, meus amigos. Quem quiser saber mais, então, mande um e-mail ou um WhatsApp para receber o jornalzinho Guarazinho. Meus amigos, o livro então é 1984, George Orwell, Companhia de Letras, ano 2005. É um livro maravilhoso e tem vários filmes sobre esse livro. Tem o documentário sobre 1984, está ali o link, é só colocar na barra do Google e ver. E tem o próprio filme, que é um filme antigo, ele está dublado no YouTube, mas é maravilhoso. Parece que a esquerda copiou ipsis tudo que diz naquele livro e no filme e aplicaram no Brasil e estão transformando o país numa ditadura. Ninguém pode falar nada, todo mundo perseguido, você sabe muito bem o que está acontecendo. Então siga-nos nas redes sociais, pessoal, se inscreva nesse canal, por favor, César Ramos Textravox, sejam todos bem-vindos, vamos estudar isso que é uma questão muito séria. Até amanhã, pessoal.